Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre noções de lógica. Hoje veremos o condicional lógico, que é simbolizado por essa seta à direita. Colocando o condicional lógico entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Então, observe que a gente pode formar novas proposições utilizando o condicional lógico. Até mesmo de proposições simples formar proposições compostas. E na hora que eu coloco esse condicionador lógico, P, condicionador lógico Q, nós vamos ler da seguinte forma: se P, então Q. Esse P ele é chamado de antecedente e o Q é chamado consequente do operador lógico condicional. E nós vamos entender da seguinte forma: se determinado antecedente acontece, então determinado consequente que deve acontecer. É assim que funciona o condicional lógico. Nessa estrutura, o antecedente, que é o P, ele é chamado de condição suficiente para quê? O que significa isso? Significa que num condicional, se P, então Q, o antecedente ele é condição suficiente. Ou seja, se ele acontece, ele obriga e o consequente também acontece. Então, toda vez que o seu antecedente P for verdadeiro, o seu consequente Q é obrigatoriamente verdadeiro também. Não se pode ser diferente num condicional lógico, tá bom? E a outra coisa, Q é condição necessária para P. O que significa ser uma condição necessária? Significa que não é possível que a proposição P seja verdadeira sem que a proposição Q seja verdadeira também. Ou seja, não é possível que o seu antecedente seja verdadeiro sem que o seu consequente também seja verdadeiro também. Isso aí você consegue ter uma noção de condição necessária. Elas duas são equivalentes, tá bom? Por isso que uma ficou bem próximo da outra. E na hora que a gente pensa nesse condicional e usando essas duas ideias de condição necessária e suficiente, nós caímos na tabela verdade do condicional, que diz o seguinte: o condicional P, se P então Q, ele só é falso somente quando a proposição antecedente P for verdadeira e o seu consequente Q é falso. O porquê disso? Porque isso contraria esses dois princípios de P ser condição suficiente para Q e Q ser condição necessária para P. Exatamente a contrariada nessa minha segunda linha da tabela verdade, que tem o seguinte, ó. Quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for verdadeiro, eu tenho que o meu operador lógico condicional ele é verdadeiro. Isso não está contrariando o meu princípio condicional. Mas o segundo tá. Observe que o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Isso contraria o meu princípio condicional lógico. E as outras duas linhas não faz referência do antecedente ser verdadeiro. Então, se o antecedente não acontece, ou seja, ele não é verdadeiro, ele não consegue fazer nenhum tipo de imposição consequente. Ou seja, então é verdade. Se ele não consegue fazer nenhuma negação sobre o seu consequente, então o resultado todo lógico será verdadeiro. Ou seja, repetindo novamente, na tabela verdade do operador lógico condicional, a única linha falsa é quando o seu antecedente é verdadeiro e o seu consequente é falso. Lembre disso, tá bom? Vamos agora aos exemplos. Deixa eu arrastar aqui a minha tabelinha verdade, para ela servir de base os nossos estudos. Nós temos o seguinte aqui no nosso primeiro exemplo. A proposição P, que é o antecedente, é o seguinte: 2 é divisor de 4. 2 é divisor de 4? Verdade. A proposição Q é 4 é divisor de 20, que nesse caso é o meu consequente. 4 é divisor de 20? Opa, verdade. Então temos que P é verdade, Q é verdade. Quando eu faço o condicional se P então Q, nós temos a seguinte proposição, uma nova proposição, nesse caso uma nova proposição composta. Se
P, então eu tenho se 2 é divisor de 4, certo? Eu coloco o se e repito a primeira proposição P. Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Então, eu coloco o meu consequente. Olhando essa proposição de um ponto de vista lógico, eu tenho que P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então, esse condicional que eu formei aqui, ele é verdadeiro, porque verdadeiro com verdadeiro gera um condicional verdadeiro. Vamos ao nosso segundo exemplo que diz o seguinte, tá? A proposição antecedente, que é a P, diz o seguinte: 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10? Verdade. A proposição consequente, 3 é divisor de 10. 3 é divisor de 10? Não, não, não. Então, na hora que eu faço o meu condicional, fica: se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Como o meu condicional é se P, então Q, P é verdadeiro, que nós vimos. Q é uma proposição falsa. Eu olho na minha tabela verdade, ó, verdadeiro com falso, dá falso. Então, essa minha nova proposição, se P, então Q, ela é falsa, logicamente. O valor lógico dela é falso. Vamos ao meu terceiro exemplo. A proposição antecedente P diz o seguinte: 5 é menor que 2. 5 é menor que 2? Não é menor que 2, é maior. Então, essa proposição antecedente P ela é falsa. A proposição consequente Q. 2 é número inteiro. 2 é número inteiro? É, 2 é um número inteiro. Na hora que eu faço se P, então Q, eu tenho a seguinte proposição. Se 5 é menor que 2, então 2 é número inteiro. Então, observe que eu tenho aqui, de um ponto de vista lógico, uma condicional que tem como o meu antecedente sendo falso e o meu consequente sendo verdadeiro. Como nós vimos na tabela verdade, quando o seu antecedente ele é falso, ele não consegue fazer nenhum tipo de imposição para o seu consequente. Então, nesse caso, eu tenho que o meu valor lógico dessa minha proposição, ela é verdadeiro. Porque quando eu tenho uma proposição falsa, um antecedente falso e um consequente verdadeiro, o meu valor lógico do condicional é verdadeiro, porque eu não fiz nenhuma condição, eu não tenho como o meu antecedente, nesse caso do condicional, como sendo verdade. Então, se ele não é verdadeiro, se a minha condição, nesse caso de antecedente, é verdadeira, eu não consigo fazer nenhuma imposição no meu consequente. É assim que é visto do ponto de vista lógico, tá bom? Resumindo, falso com verdadeiro é verdadeiro no meu condicional. Nós temos aqui o meu quarto e último exemplo. A proporção antecedente, 1/2 é menor que 1/3, certo? 1/2 não é menor que 1/3. 1/2 é 0,5. 1/3 é 0,3333. Então, 1/2, na verdade, ele é maior. Ou seja, a minha proposição P ela é falsa. Enquanto a minha proposição Q, ela é 3 é igual a 5. 3 não é igual a 5, 3 é diferente. Então, essas duas proposições, tanto a antecedente quanto a consequente, são falsas, tá? E colocando aqui a minha nova proposição agora condicional, se P então Q, nós temos o seguinte: se 1/2 é menor que 1/3, então 3 é igual a 5. Isso aí na linguagem corrente, e aqui eu tenho na linguagem simbólica. Se você não sabe o que é linguagem corrente, linguagem simbólica, vai ter um vídeo aí onde eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? E na hora que eu olho, se P então Q, eu tenho que P é falso, Q é falso, na minha tabela verdade, falso com falso, é verdadeiro, tá? O meu condicional lógico, como o meu antecedente foi falso, o seu consequente podia ser verdadeiro ou falso, que o meu condicional seria ainda verdadeiro, tá bom? Então é importante vocês saberem, tá? Essas regrinhas aí do valor lógico quando vocês têm um condicional, porque isso, tá? Isso aí pode dar confusão em alguns momentos. Se você não viu as aulas anteriores, onde eu falei sobre conectivos lógicos, a conjunção, a disjunção, falei também sobre o operador lógico negação, é importante você assistir os vídeos anteriores, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o bicondicional. Hoje nós falamos sobre o condicional e na aula que vem nós vamos falar sobre o bicondicional.
Um resuminho da aula de hoje para a gente finalizar esse vídeo. O condicional é representado geralmente pelo operador se então. Não é a única forma de representar o operador condicional. Lógico, tá bom? Mas é a forma mais comum, é utilizando o se então. Toda vez que você for formar novas proposições, nesse caso condicional, a partir de outras proposições que você tenha, use o se então. É a maneira mais simples, tá bom? E a segunda diz o seguinte: o condicional só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Porque isso aí contraria aquele princípio lá que a gente comentou, que a proposição P é condição suficiente no condicional e a proposição Q é condição necessária. Quando isso aqui acontece, o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, isso contraria esses dois princípios aí e gera no meu condicional uma falsidade, tá bom? Nos casos contrários, o condicional sempre é verdadeiro. Ele só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o seu consequente for falso. Então era isso, gente. A aula de hoje era para a gente saber um pouco mais de condicional. Lembra de assistir as aulas anteriores e assista também a próxima aula sobre bicondicional. Tchau e até mais!